Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui. Eu saudo vocês, amados irmãos em Jesus Cristo, com amor, com a paz e a proteção do Pai, Filho e Espírito Santo. Este culto é ao vivo para você. Pedimos a permissão a Deus em nome de Jesus Cristo, para adentrar no meio e no seio da sua casa, da sua família, para vos trazer uma mensagem de paz e de esperança. Convido você a estar em espírito, com os ouvidos estejam abertos, os olhos abertos, para ouvir e enxergar o que Deus quer te falar e te mostrar. Abra teu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Você espalhado pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Seja bem-vindo. Entra no ar, Momento da Palavra. Que Deus abençoe a nós, que haja cura, salvação, libertação, transformação, conversão, prosperidade. Você vai falar, sobreviver. Você vai gritar bem alto, sobreviver. Você vai dar esse grito de júbilo, sobreviver. Você vai declarar aos quatro cantos da terra, sobreviver. Sobreviver. Existe um momento da tormenta, das tempestades, dos temporais, mas existe o momento da bonança. Existe o momento da bonança, existe o momento da calma. Você vai gritar bem alto, você vai falar bem alto, sobreviver, sobreviver. É propósito de Deus que você ouça essa mensagem, pois você precisa crer e esperar que você vai gritar, sobreviver. A palavra de hoje está citada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O apóstolo Paulo falou com o capitão daquele navio: ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Eu trago uma palavra para a minha vida, para a minha família e para você do outro lado aí. Apenas obedeça o que Deus falou. Ninguém vai morrer. É tempo de se cumprir na sua vida o grito que você precisa dar. Sobreviver, sobreviver. O apóstolo Paulo foi levado em um navio de prisioneiros para uma viagem. E no meio daquela viagem aconteceram algumas coisas. E entre elas, os soldados pediu ao capitão daquele navio que para a embarcação não naufragar, não afundar, lançasse todos os presos, lançasse todos os prisioneiros no mar e morressem afogados. Mas no meio daqueles prisioneiros estava o apóstolo Paulo, homem de Deus. E Paulo falou ao capitão que para que eles todos fossem salvos, o capitão, o piloto daquele navio, o mestre, os soldados, teriam que manter vivos os prisioneiros. Paulo se levantou com autoridade naquele navio e falou ao capitão
não lance os prisioneiros no mar para morrer, senão não salvará ninguém. E Paulo revela, através do Espírito Santo de Deus, revela a Paulo nesta palavra que um anjo visitou Paulo. Versículo 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esteve comigo. É hora da igreja que obedece ao Pai, Filho e Espírito Santo, ver anjo visitar a sua vida, como foi com o apóstolo Paulo. E naquele navio existia 276 vidas. 276 almas estavam naquele navio. E os soldados se reuniram com o capitão: joga os prisioneiros no mar e deixa morrer para ninguém encontrar, para que eles não sobrevivam. E nós vamos sobreviver nesse navio, os soldados e o capitão. Mas o capitão ficou impressionado, impactado com o discurso de Paulo no navio: não lance ninguém fora deste navio, porque se lançar, ninguém vai sobreviver, nem capitão, nem mestre de timão, nem soldado, todos vão morrer, porque o anjo de Deus visitou Paulo. E no versículo 24, Paulo diz: não temas, importa que sejas apresentado a César. Eles iam apresentar os prisioneiros todos vivos a César, desde quando não matasse os prisioneiros. Meu irmão e minha irmã, você pode ter sido lançado como prisioneiros, como o apóstolo Paulo, em uma situação que você só vê paredes, você só vê porta de ferro, e quando você olha pela janela, você só vê água. Você não vê terra firme, você não vê esperança. Quem sabe a situação está te aprisionando, como aprisionou Paulo e muitos prisioneiros naquele navio. E de repente alguém falou e você ouviu que vão lançar você que está obedecendo a Deus nas águas para morrer afogado, para ninguém te encontrar. Essa era a proposta dos soldados para o capitão. Mas no início o capitão, ele confiava muito no timoneiro, no piloto daquele barco. No início o capitão confiava muito no marinheiro que pilotava aquele barco. Mas quando o capitão ouviu o discurso de Paulo, todos os soldados contra Paulo e contra os prisioneiros pediram ao capitão: lance todos, inclusive Paulo, nas águas e mata. Mas Paulo disse: esta noite o anjo me visitou e falou que não saia ninguém deste barco, não saia ninguém deste navio. Destruído o navio, Deus só iria permitir a destruição do navio, de ninguém mais. As 276 almas foram salvas por Paulo fazer um discurso naquele navio: não mate ninguém. Meu irmão e minha irmã, não importa se o mundo te aprisionou, não importa se a situação te aprisionou de tal forma que tem soldados enviados do inimigo falando: lance esses crentes, lance esse povo de oração, lance esse povo de jejum, de monte, lance esse povo de adoração nas águas e mata esse povo. Não adianta. Tem uma voz que clama aqui agora e fala a você: não saia do barco, não saia do barco que Deus te colocou.
Deus permitiu colocar Paulo como prisioneiro dentro de um barco, ao lado de assassinos, e queriam misturar Paulo com criminosos. Não adianta, meu irmão e minha irmã. Deus conhece o joio e Deus conhece o trigo. E muitas vezes estão falando a você que vão te lançar para morrer agora. De repente, a voz que chega aos seus ouvidos é a voz que Paulo ouviu. Estão lançando eu e vocês, os prisioneiros, no meio do mar, para morrer todo mundo afogado. Meu irmão e minha irmã, ninguém vai te tirar deste barco. Não tem capitão na terra, não tem soldados terrenos, não existe legião de Satanás que será capaz de lançar você fora deste barco. A ordem que Deus te entrega hoje é: fique no barco com Deus. Fique neste navio com Deus. Fique nesta canoa com Deus. Fique nesta balsa com Deus. Fique neste barco com Deus. Não vai morrer ninguém. Mas, pastor, ao meu lado estão pessoas ímpias. Quem sabe você, mulher, ao seu lado está um marido ímpio, os filhos ímpios. Quem sabe, marido, ao seu lado está uma esposa ímpia e filhos ímpios. Quem sabe, filhos ao seu lado estão seu pai e sua mãe ímpios. Quem sabe você está ao lado de pessoas ímpias, incrédulas, pessoas que não obedecem a Deus. Quem sabe você está ao lado de pessoas desobedientes, de pessoas rebeldes. Até essas pessoas que estão ao seu lado serão salvas por Deus através da sua vida. Está entendendo o mistério? É capaz de você salvar o seu marido ímpio, salvar a sua esposa ímpia, salvar teus filhos ímpios, salvar teus pais ímpios, salvar os teus colegas de trabalho ímpios, salvar os seus vizinhos ímpios, salvar os seus amigos ímpios, porque você não saiu do barco. E você vai salvar esse povo todo. Paulo salvou de bandido a criminoso, a assassino, a soldado e a capitão que não servia a Deus. Porque Paulo disse: não saia do barco. Porque o anjo de Deus esteve comigo esta noite. O anjo de Deus, no versículo 23, visitou Paulo naquela noite e disse a Paulo: diga ao capitão para não lançar ninguém fora do barco, porque as 276 vidas serão salvas. Você está ouvindo esse culto porque tem algo de Deus para a sua vida e para a minha vida. De repente você está achando que tua filha que está no tráfico, na prostituição, que teu filho que está no tráfico, na prostituição, no homossexualismo, lesbianismo, de repente você está pensando que seu marido que está no adultério lá fora, sua esposa que está no adultério lá fora, vão morrer. Não vão morrer se você não sair do barco que Deus te colocou. Você vai salvar o teu marido adúltero, tua esposa adúltera, teus filhos que estão no pecado, você vai salvar. Como Deus usou Paulo, e Paulo salvou bandido, criminoso, soldado ímpio, capitão ímpio, o timoneiro ímpio. Basta uma vida. Tinha 276 almas com Paulo. Foram, além de Paulo, 275 vidas salvas. Naquele navio só tinha Paulo convertido. Naquele navio só tinha Paulo, servo de Deus. Naquele navio só tinha Paulo, homem de Deus. Naquele navio só tinha Paulo que viu o anjo falar com ele. Naquele navio, o único que foi visitado por o anjo do Senhor foi Paulo. Não foi a patente do capitão, não foi a patente do timoneiro, não foi a patente dos soldados. Quem foi visitado naquele navio foi Paulo.
apenas um homem em 276 almas, o Paulo que foi visitado. Quem serve a Deus, quem aprende a viver no pouco e no muito com Deus e da glória, é visitado por anjo. O anjo visita a igreja, aquele que obedece. O anjo do Senhor visita aquele que Deus tem propósito, e Deus tinha propósito com Paulo. Diga ao capitão que não mate os prisioneiros, não lance, porque se ele me obedecer, eu salvarei soldados, salvarei o piloto do navio e salvarei o capitão. E assim o capitão ficou impressionado e deu a ordem para não lançar ninguém nas águas, para morrer afogado. E ali as 276 vidas foram salvas. Meu irmão e minha irmã, o anjo de Deus vai te visitar. Você pode estar se sentindo aprisionado, aprisionada em uma luta que você não vê saída. Quando você olha, você só vê o navio sacudindo, ondas altas, mar, tubarão, tubarão, tubarão. Você não vê mais nada. Você não vê terra firme. Você não vê uma ilha. Você não vê nada. Você só vê o barco afundando. E alguém que está ao seu lado sem fé, alguém que está ao seu lado sem compromisso com Deus, alguém que está ao seu lado sem santidade com Deus, alguém que está ao seu lado sem espiritualidade com Deus, alguém que está ao seu lado sem intimidade com Deus, alguém que está ao seu lado sem manto, sem compromisso com Deus, está dizendo a você: vamos nos lançar, lance todo mundo no mar, vai morrer filho, vai morrer filha, vai morrer marido, esposa, vovó, sogro, sogra, nora, genro, neto, neta, vai morrer todo mundo agora, acabou, é o fim. E o anjo vai visitar você que obedece, para falar com esse povo de vozes de desespero e de pecados na terra. Ninguém vai morrer neste barco. Aonde tem profeta de Deus, aonde tem uma mulher de Deus, aonde tem um homem de Deus, aonde tem um apóstolo Paulo de Deus, aonde tem uma juíza como Débora de Deus, não morre ninguém se obedecer ao profeta. E Deus falou ao profeta: diga ao capitão aí que não lance um criminoso, não lance um assassino. Por quê? Porque se eles lançassem, os assassinos lançariam Paulo. Se eles lançassem os criminosos, os pedófilos, os assassinos, assaltante de banco que estava naquele navio, se eles matassem os traficantes que estavam naquele navio, Paulo ia junto, porque Paulo era prisioneiro, igreja. Aí Deus fez a matemática de Deus. Para eu salvar Paulo, eu tenho que salvar os prisioneiros. Porque a ordem dos soldados para o capitão, o pedido dos soldados para o capitão é: mate todos os prisioneiros, que o barco vai ficar mais leve, vamos ficar só nós. Aleluia, mas não é assim. Aí Deus, para salvar os bandidos, os ímpios, adúlteros, fornicadores, pecadores, idólatra, feiticeiro, macumbeiro, homossexuais, lésbica, Deus disse: eu vou salvar todo mundo para salvar Paulo. Deus vai salvar o teu marido, Deus vai salvar a tua esposa, Deus vai salvar teus filhos, Deus vai salvar a tua família que está no pecado do naufrágio, para salvar você, para ter propósito contigo, para curar você, para prosperar você. E através disso eles serão salvos. Foram salvos 276 almas neste barco. E você olha para o lado, vê marido rebelde, esposa rebelde, filhos rebeldes, parentes rebeldes, amigos rebeldes, vizinhos rebeldes, escassez, doença, enfermidade, falta de dinheiro, desemprego, débitos, sofrimento, e você fala: vou naufragar. Não vai naufragar. Como Paulo, você vai sobreviver. E você vai gritar logo, logo, daqui a pouco: sobreviver. Você vai jubilar bem alto: sobreviver. Suportei todas as dores. É tempo de sobreviver, igreja. Não é tempo de naufragar e nem tempo de morrer. A ideia dos soldados era matar Paulo.
e todos os bandidos. A ideia de Deus é salvar você e a sua família. A ideia de Deus é salvar você. Eu gostaria que você meditasse. Versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. A quem você serve, mulher? A quem você serve, homem? A quem você serve é o Deus de Paulo? É o profeta dos profetas, o Deus soberano? Se você serve ao Deus de Paulo, o Deus de Paulo vai te visitar agora e vai lhe dar estratégia e vai falar a você: não saia deste barco, não se lance fora, e não lance seus filhos fora do barco, não lance sua esposa fora do barco, não lance o seu marido fora do barco. Eles iam lançar criminosos e assassinos, e um inocente chamado Paulo. Um inocente Paulo salvou bandido e adúltero. Você está inocente perante Deus? Você está inocente perante a justiça de Deus? Você vai salvar quem está ao seu lado. Você vai salvar quem está ao seu lado. Você vai salvar filho das drogas, filhas das prostituições e das drogas. Você vai salvar filhos do homossexualismo. Você vai salvar pai e mãe do divórcio. Você vai salvar o casamento que Deus te entregou. Você vai salvar sua saúde. Você vai salvar o seu emprego, sua empresa, o seu ministério. Você vai salvar suas finanças. Você vai salvar sua casa. Você vai falar: sobrevivi. Você vai gritar: sobrevivi. Esses homens já tinham lançado cordas, âncora, porque o barco ia naufragar, tudo já estava naufragando, tudo era morte. E Paulo diz: não lança ninguém fora do barco, capitão, porque o anjo de Deus me visitou e disse: se lançar um prisioneiro, morre todo mundo. A ordem de Deus era: ou morre todo mundo, ou salva todo mundo. E Deus obedeceu os homens e salvou todo mundo. Se você obedecer a Deus, você vai salvar toda a tua família. Se você obedecer a Deus, você vai salvar todos os seus parentes. Se você obedecer a Deus, você vai salvar a tua casa. Se você obedecer a Deus, você vai salvar a sua geração de hoje e de amanhã. Se você obedecer a Deus, você vai jubilar e falar: sobrevivi, sobrevivi. Volte para o barco que Deus te colocou, sacudindo para um lado, sacudindo para o outro. É melhor ficar em barco que diz que vai naufragar, mas que esteja com Deus, porque neste barco a única coisa que foi destruída foi o navio. Deus só deixou destruir o navio, mas não destruiu 276 vidas, e entre elas o apóstolo Paulo. O que vai ser destruído da sua vida é tudo aquilo que estava te perturbando. O que vai ser destruído da tua vida é tudo aquilo que estava te atormentando. Aquele navio estava atormentando a Paulo, ao capitão, a todos que estavam ali dentro e aos prisioneiros. Aquele navio estava levando as pessoas a enjoar, ficar com vômito, medo da morte, medo de morrer afogado ou comido por um tubarão ou um peixe grande. E Deus destruiu o navio, Deus destruiu o problema deles, o navio, mas salvou 276 almas. Deus hoje está botando para o fundo do mar navio que estava sacudindo na sua vida. Deus hoje está afundando navio para o fundo do mar do esquecimento, mas salvando você e tua família. Mexeramanai. O que vai afundar hoje é o problema. O que vai afundar hoje é o que fazia você e eu bater para um lado, bater para o outro, para nós morrermos de tontura, de desespero, de náuseas, de vômito, ou de suicídio, ou alguém nos lançar. Deus botou para o fundo do mar o navio que causava problema na minha vida e na tua vida, e vai salvar minha família e tua família. Portanto, igreja na terra, receba este mistério de Deus. Não saia do barco. Não saia do lugar que Deus te colocou. Deus deixou Paulo como prisioneiro
no meio de bandidos, no fundo daquele navio sujo com prisioneiro, urinas e fezes. Mas ali tinha um profeta. O profeta foi visitado no momento de humilhação dele. O profeta foi visitado no momento de aprisionamento dele. O profeta foi visitado na hora que todos pensaram: Paulo agora morre com toda a bandidagem daquele navio, com capitão e soldados. Não, meu irmão. Se tem um homem, uma mulher de Deus, é capaz desse homem e mulher de Deus salvar uma nação que está ao lado dele, até de pecador, porque ali tem um homem e uma mulher de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e você está rodeado de capitões hereges, de bandidos aprisionados no mundo do pecado que é do teu lado, e Satanás está querendo matar esses pecadores, esses capitães, esse povo, para te matar. Você vai salvar esse povo tudo que está ao teu lado. Você vai salvar genro, nora, sogro, sogra, namorado, namorada, noivo, noiva, esposo, esposa, filho, pai, mãe, vovó, neto, netas. Você vai salvar esse povo todo, porque você obedeceu a Deus. Uma vida salvou 275, com Paulo 276. Se você continuar no lugar que Deus botou, pode sacudir, comer esse navio por um lado e por outro. Pode os vizinhos falarem: lance eles no mar para morrer afogado. Não saia. Não. E diga para teu marido, diga para tua esposa, diga para teus filhos, fale para tua sogra, teu sogro, genro, nora, vovó, amigo, inimigo, vizinho: não se jogue nas águas que Deus não mandou, porque ninguém vai morrer se me acompanhar. Acompanharam a voz de Deus em Paulo. O capitão deixou de ouvir sua patente. O capitão deixou de ouvir o timoneiro. O capitão deixou de ouvir os soldados e ouviu um prisioneiro chamado Paulo. O povo que está ao seu lado precisa ouvir a voz de Deus em você. O povo que está ao teu lado dentro dessa luta, o povo que está ao teu lado dentro dessa fornalha, dentro dessa cova de leões, o povo que está ao teu lado dentro desse navio, é sogra, é pai, é mãe, é filho, é filha, é mulher, é esposa, é nora, é genro, é neto, é neta, e está falando: acabou. Você grita: não acabou. O que vai afundar é o problema, é o navio, mas nós vamos sair salvo. E eles viram terra à vista e todos saíram vivos. Você que não está suportando a fornalha, você que não está suportando a escassez, a falta de saúde, a falta de dinheiro, a falta de paz, você que está no meio de uma luta, mas é homem e mulher de Deus, e quem está ao teu lado está falando que vai morrer, diga a esse povo: fica no barco comigo. Fica no navio comigo que ninguém morre. Segue eu neste navio que ninguém morre. Você tem que saber quem está ao teu lado, igreja. Você tem que saber quem está no meio do problema contigo. Se tem profeta no meio da fornalha contigo, se tem profeta de Deus no meio da tempestade no barco contigo, pode comemorar. E Paulo deu uma ordem na hora do temporal. Paulo deu uma ordem na hora da tempestade. Todos precisam comer. Eles estavam sem comer. A palavra de Deus nos revela neste capítulo que eles estavam de barriga vazia. E Paulo disse: todos voltem a comer. Comer, barco sacudindo e para o outro, comer enjoado, com vômito, com medo de morrer. E Paulo disse: vocês precisam se alimentar, vocês estão fracos. Deus manda dizer, igreja, hoje: se alimenta da palavra, se alimenta da adoração, igreja. Tem muita gente de barriga vazia de Deus, tem muita gente de barriga vazia da palavra, e esse povo estava de barriga vazia de comida. Essa comida representa para mim e você a palavra de Deus. Volte se alimentar da palavra de Deus. Volte se alimentar dos ensinamentos de Deus, que quem vai afundar é aquilo que batia para um lado e para o outro, é o problema, e o problema era o navio. Deus afundou o navio e salvou 276 vidas.
Volte a se alimentar da palavra de Deus, igreja. Eita! O centurião daquele barco, o chefão, acreditava mais no próprio piloto, no versículo 11, do que em Paulo. No versículo 11, o centurião acreditava no piloto. Lá na frente ele acreditou em Paulo. Quem está ao teu lado e está vendo você passar uma prova e está falando: cadê teu Deus, mulher e homem? Cadê o Deus de Paulo naquele lugar? Estava na noite com ele, visitando ele em sonhos, enquanto todos estavam desesperados, até sem comer, preocupados. Volte a comer sua sopa, meu irmão. Volte a comer o seu café, o seu leite, o seu pão, o seu arroz, o seu macarrão. Volte a comer sua carne, seu frango. Volte a comer o seu camarão. Volte a comer a sua alimentação. Mas volte a se alimentar da palavra de Deus. Mas pastor, eu enjoo, eu estou enjoado, eu estou sem fome. Essa tontura, Deus vai salvar você no meio da tontura. Quando você olhar, o navio que causava o problema vai afundar e você vai ser salvo. Paulo levou do centurião ao capitão do barco, ao piloto e aos presos todos à terra firme. Você vai levar marido rebelde, mulher rebelde, filhos rebeldes, parentes rebeldes, amigos rebeldes, a ser salvo, porque você foi visitado pelo anjo do Senhor. Essas pessoas tinham assassinos, criminosos ali dentro. Esse centurião, tinha o piloto. Esse povo não servia a Deus, mas ali tinha um homem que servia a Deus. Sabe, irmão, quando Deus coloca uma família no meio de uma tempestade, quando Deus bota avô, vó, sogro, sogra, filhos, genro, nora, netos, no meio de uma tempestade, tem um profeta no meio. Sempre tem que ter um profeta no meio, para salvar esse povo incrédulo, para salvar esse povo desesperado. Se você está passando luta na tua família, se você está passando alguma escassez na sua casa, alguma adversidade, procure Deus dentro da tua casa, na vida de alguém. Procure Deus na vida de alguém. Tem alguém na tua casa. Tem alguém no meio da tua família que serve a Deus como o apóstolo Paulo. Procure essa pessoa e fala: o que faremos? E ele vai dizer: se alimente de novo e não saia do bar. Fica comigo aqui. Porque o meu Senhor, que eu sirvo, que eu ouço, que eu adoro, que eu jejuo, que eu me consagro, que eu louvo, me visitou essa noite e disse que eu sobrevivi. E você que está ao meu lado, se você crer, você vai sobreviver. Procure quem está no meio da tua casa servindo a Deus e pede um conselho. O que faremos? Nos lançaremos na morte? Ele vai te falar: não, ficaremos no meio da tempestade, porque o que vai afundar é o barco que sacudia, e nós vamos sair para a terra firme. É hora de gritar bem alto: sobrevivi. Sabe, meu irmão e minha irmã, tem muita gente nesse momento. Aqui era 276 almas. 276 almas que foram salvas. Hoje é noite, hoje é dia de salvar pessoas aqui. Hoje é dia de salvar fé, vidas, famílias. Hoje é dia de salvação aqui. Está chegando a salvação no meio desta tempestade. Quem é que na sua casa verdadeiramente serve a Deus? Quem é que no seu bairro serve a Deus? Quem é que no trabalho que você trabalha serve a Deus? Quem é que verdadeiramente no ministério que você está serve a Deus? Procure essa pessoa e diga: o que faremos? E esta pessoa, se serve a Deus, ela vai falar: o Senhor me revelou, não abandonemos o barco, porque quem vai afundar é o barco do problema. Quem vai afundar é o barco que estava para um lado e para o outro, e nós vamos sair salvos. Siga Deus e siga
aos profetas de Deus. E o centurião não seguiu a ordem de seus subordinados, nem do piloto. O centurião seguiu a ordem de um prisioneiro, condenado à prisão. Alguém em sua casa pode estar te olhando como aprisionado. Alguém em sua casa pode estar olhando você como condenado e condenada à morte. Alguém na sua vida aí ao seu lado está olhando você náufrago, 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 afogado, afogado. Mas não sabe. Quem vai afundar é o problema. E você vai sair com sua bagagem, com suas malas, com as dracmas e os talentos e a família que Deus te entregou e quem está ao teu lado. Você vai jubilar, você vai falar, sobreviver. Meu irmão e minha irmã, no meio de mais de 2 milhões de pessoas, durante 40 anos, Deus botou um homem de Deus chamado Moisés. Deus levantou Josué e Caleb. Deus nunca deixa uma multidão sem o povo de Deus. Quando Israel estava aprisionada lá por Faraó, mesmo Israel aprisionada como escravos de Faraó, nem o próprio Moisés sabia que ele era um libertador. Moisés não sabia quem era ele. Olha o que Deus fez, botou no meio do povo dele aprisionado, algemado, acorrentado, escravizado, chicoteado, assassinado, mortos, botou um libertador. Quando Moisés descobriu quem era ele, tirou o povo de lá. Você precisa saber quem é você hoje, para você tirar a tua família desta tempestade. Alguém vai se levantar no meio da tua família como Débora, como Paulo, como Daniel, como Josué, como Caleb, como Abraão, como Moisés, como Miriam, como Ana, para salvar uma multidão. Essa é a esperança de muitos aí que estão perdidos aí fora. Eu sei que tem na família pessoas que não servem a Deus. E vai ser salvo por um homem ou uma mulher naquela família que serve a Deus. A palavra de Deus que nos revela, se você aceitar a Jesus, a sua casa será salva. Então você que não aceitou Jesus, aceite agora para salvar a sua família desta tempestade. E você que está aí na igreja pensando que você é, mas não é, um homem ou uma mulher de Deus, seja um homem ou uma mulher de Deus a partir de hoje, que você vai salvar a sua família. E você que já é uma mulher de Deus e um homem de Deus, você vai tirar toda a tua família, mesmo os mal criados, mesmo aqueles que te perseguiram, você vai salvar esse povo. Olha, meu irmão e minha irmã, você está obedecendo a Deus, você vai salvar marido que te abusava, que te maltratava. Você vai salvar a esposa que lhe chifrava. Você vai salvar filho que não te honrava. Você vai salvar pai e mãe que te maltratava. Meu irmão, você serve a Deus, você vai salvar colegas de trabalho. Você vai salvar o vizinho, mau vizinho. Você vai salvar aquele que falou mal de você. Porque aquele povo está tudo do teu lado, não está? Não estão te perturbando, não estão falando que vão lançar você nas águas para morrer. Você vai salvar esse povo tudo. Porque Deus tem propósito em você. Deus tem negócio contigo. E através desse negócio contigo, esse povo vai ser salvo. O negócio de Deus era com o apóstolo Paulo. Salvou o centurião, piloto do barco, os soldados e os prisioneiros. Deus usou um homem para salvar um navio. Deus vai usar um homem, um genro, uma nora, um filho, uma filha, um namorado, uma noiva, um marido, uma esposa, um vizinho, um amigo, um parente, para salvar você desse problema, desta humilhação. Tem alguém no meio da tua casa que serve a Deus como Paulo, como Débora, como Ana, como Miriam, que vai salvar você, pecador, linguarudo, fofoqueiro, fornicador, incrédulo. Você vai ser salvo porque alguém na tua casa
tem compromisso com Deus. Sabe por que você não vai ser envergonhada? Sabe por que você não vai ser envergonhado? Sabe por que você não vai descer a sepultura agora? Porque tem um homem e uma mulher dentro da tua casa que Deus disse: eu visitei esta noite para falar, ninguém vai morrer. Bacaraba tigri, malai, soreima, hahai, requere xaramanai. Ele saramanchai. Assim diz o Senhor à igreja. Está chegando salvação por uma vida. Deus escolheu você. Você. Deus separou alguém aí e aqui para salvar 276 almas ou mais de 2 milhões de pessoas. Quando Moisés não pôde entrar na terra, era só Moisés. Aí Deus passou autoridade a 2, Josué e Caleb. Tem alguém do outro lado aí e aqui que está salvando pessoas de humilhações, de morte hoje, porque está no mesmo barco da luta. Você está passando luta dentro da tua casa? Luta espiritual, luta emocional? Você está passando luta no matrimônio? Você está passando luta na saúde? Você está passando luta nas finanças? Você está passando luta com teus filhos? Você está passando luta na área profissional, ministerial, emocional? Mas você obedece a Deus? E quem está ao teu lado diz que não aguenta mais, que vai morrer, vai se jogar no mar, ou alguém está falando, lance todo mundo na água, vai todo mundo morrer agora. Dê o grito dentro da tua casa hoje e declara: quem ficar comigo neste problema, declara, quem ficar comigo dentro deste barco, deste temporal, não morre ninguém. Não morre ninguém! Quem vai morrer hoje é o navio. Quem vai afundar hoje para o fundo do mar do esquecimento é o navio. E a palavra de Deus revela que ninguém morreu. Apenas o navio foi destruído. Igreja da terra. Igreja da terra. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Deus afundou o problema e deixou todos serem salvos. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, em pedaço do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. O navio afundou e todas as 276 vidas, almas, inclusive o apóstolo Paulo, se apoiou num pedaço de madeira, e um pedaço de pneu de uma borracha, e um pedaço de uma âncora, e um pedaço de uma vela, e um pedaço de uma corda, de alguma coisa. Eles se apoiaram e chegaram à terra firme. Todos Deus deixou um pedaço de pau, um pedaço de alguma coisa para eles sobreviverem como boia. Deus está naufragando hoje, Deus está afundando hoje o problema da tua vida, o problema da minha vida, mas vai ficar pedaços de alguma coisa que eu vou me segurar. Você vai se segurar e não vamos nos afogar. E esses pedaços de coisas são maiores do que nós pensamos. São as mãos de Deus. A mão de Deus está segurando naqueles que ficaram no barco e não se lançaram nas águas. Estão pensando que vão naufragar como pedaços de navios que ficou no mar. Vão ser as mãos de Deus em minha vida e sua vida, e vai te levar a mim e a você para a terra firme. Fica no barco. Você vai ver tudo sendo destruído ao teu lado, mas você não vai ser destruído. As promessas não serão destruídas. O que Deus levou para o fundo do mar hoje, na minha vida, da minha família, da sua vida e sua família que obedece a Deus, foi o que causava o sacudir, o navio. Deus destruiu o navio. E os pedaços do navio serviu de boia para todas as 276 vidas. Você está olhando para o seu lado e só vê pedaços agora? Você está olhando para o seu lado e só vê coisas quebradas?
não é destruição, é apoio para você chegar na terra firme. É nessas poucas coisas que te sobraram, é nessa pouca farinha que te sobrou, é nesse pouco azeite na botija que te sobrou, e você vai se apoiar hoje como boia, como colete salva-vida, e você vai chegar agora à terra que Deus separou para você e para mim. Ninguém vai te afogar, ninguém vai ver você náufrago. Paulo disse, ele vai viver, e todos. Paulo sobreviveu, você vai sobreviver. Obedeça a Deus. É tempo de sobreviver e não de naufragar, não de afogar. Todos foram salvos, sem exceção. Dos criminosos aos soldados, ao piloto daquele navio e ao centurião, ao comandante. Porque ali tinha um homem de Deus. Seja mulher de Deus no meio dessa tempestade. Não seja soldados daquele centurião que queria lançar o povo nas águas e morrer. Seja mulher de Deus e homem de Deus, como Paulo. Deus vai te visitar. E Deus está te visitando agora, nesta mensagem, nesta palavra, no livro de Atos 27. O Senhor está te revelando. Fique aonde está, que não vai afundar. O que está afundando agora, aqui e aí, é o problema. E você vai chegar na terra firme. Eu abençoo a você com toda sorte de bênção. Eu abençoo a você com todo o poder de Deus sobre a sua vida. Pastor, só ficou um pedaço de panela, um pedaço da cama, um pedaço do carro, um pedaço da saúde, só ficou um pedaço da certidão de casamento, só ficou um pedaço das finanças, só ficou um pedaço da foto do filho e da filha, só ficou um pedaço do álbum do casamento, só ficou um pedaço. Não tem problema. Nesse pedaço, você vai chegar onde Deus quer. E todos vão saber que o que afundou hoje não foi você nem eu. Foi o problema. Deus destruiu o navio para todos sobreviverem. É hora de sobreviver e é hora de aguentar a tormenta. Porque agora Deus está levando você, que o mundo vê em pedaços. Aquele homem, aquela mulher, está segurando em pedacinhos de fé, em pedacinhos de fé. É esse pedaço de fé, é essa pequena fé que vai te levar agora, a mim e a você, aonde Deus te prometeu. É hora de te gritar, ó, sobrevivi. É hora de você falar bem alto, sobrevivi. Quero abençoar você que está aqui com toda sorte. Te abençoo. Se estão falando que vão lançar você nas águas, vai lançar nada. Para morrer não. Para morrer não. Paulo ficou no barco até o último momento. Fica até o último momento desta luta. Fica até o último momento dessa tormenta. Fica até o último momento desse sacudir do vento da tempestade. Fique até o último momento na cova dos leões. Fique até o último momento na fornalha, onde você estiver. Porque Deus vai lançar por terra, por fundo do mar, o problema agora. E todos vão saber que você chegou em terra firme, porque você não vacilou. Você não afrouxou tua fé. Você não afrouxou teu louvor e tua adoração perante Deus. Sobrevivi. E Paulo disse, obedeça ao que o Senhor me falou esta noite, que ninguém vai morrer. Naquele mesmo momento, todos viram o barco afundar, mas todos sobreviveram. Pode ser noite onde você está e onde eu estou, madrugada ou de manhã ou de tarde. Você não vai sentir mais o barco sacudindo e nem água te afogando. Você vai sentir o pisar nas terra firme que Deus colocou eu e você. É hora de te gritar em terra firme, sobrevivi. Jesus não voltando até segunda-feira, estaremos de volta aqui, gritando, sobrevivi.
Salve seu casamento. Salve aquele casamento que Deus te prometeu, que não é fruto de adultério, que não é fruto de pecado. Salve seu casamento que não é fruto de mentira. Salve seu emprego, que é promessa de Deus. Salve sua empresa, que é promessa de Deus. Salve os teus filhos, que é promessa de Deus. Salve as tuas finanças, que é promessa de Deus. Salve o seu emprego, que é promessa de Deus. Salve o seu ministério, que é promessa de Deus. Salve o seu chamado, que é promessa de Deus. Salve a sua promessa, que é promessa de Deus. Apenas com um segredo: obedecendo, não saindo da onde Ele mandou. Porque o que vai afundar hoje é o problema. E o navio ia quebrar, ia afogar eles todos com aquele peso. Mas Deus afundou o navio e salvou todos, porque um homem teve uma visitação de Deus. Você, mulher, você, homem, eu estamos tendo a visitação do Espírito Santo de Deus agora para falar: vai até o fim dessa tempestade, que quem afundou hoje foi o problema. Não fui eu e nem você, nem minha família, nem sua família, nem minhas promessas, nem suas promessas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E oremos agora por Israel, capital de Jerusalém, para que haja paz na Terra Santa, para que haja bênção na Terra Santa. Abençoe Israel, Senhor. Abençoe os Estados Unidos, meu Pai. Abençoe essa nação americana que já enviou muitos missionários aos quatro cantos da terra. E hoje os Estados Unidos está recebendo os missionários, que muitos foram evangelizados por americano para abençoar a América. Abençoe a América, meu Pai. Abençoe a América, que não afunde. Abençoe o Brasil, Pai. Abençoe essa nação chamada brasileira, que a primeira cidade que foi vista foi Porto Seguro. Ali, um homem, um capitão de um navio, disse: terra à vista. E estão querendo afundar a nação brasileira. Não vai afundar, porque hoje Deus levantou este clamor também pelo Brasil, pelos Estados Unidos. O povo será salvo. O povo será salvo para as promessas se cumprir. A Venezuela, a Bolívia, ao Japão, a China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a África, a Índia, ao Canadá, a Argentina, meu Pai, a Porto Rico, ao Panamá, meu Pai, a todas as nações. Visite as famílias, visite ao povo, levante alguém em algum lugar agora para mostrar ao povo que o que vai afundar é o problema. E você é promessa de Deus. Você não vai afundar. E eu não vou afundar. A minha família é promessa de Deus. A sua família é promessa de Deus. A sua promessa que Deus fez a mim e a você não vai afundar. O que afundou hoje foi o navio do problema. Mas eu e minha família sobrevivemos. E profetizo que você e sua família sobreviva. Procure alguém dentro da tua casa, da tua família, que sirva a Deus e siga os conselhos que Deus entregou a esta pessoa, a este homem, a esta mulher, que o que afundou hoje foi o problema. As enfermidades, o divórcio, as drogas, homossexualismo, lesbianismo, os débitos, as doenças, tudo afundou. Mas nós sobrevivemos. Que Deus abençoe você e a sua casa. Shalom, Adonai.